Eu te agradeço, Senhor, por essa manhã, por esse privilégio, Senhor, pela graça e pela misericórdia de podermos estar aqui, Senhor Deus, livres e desimpedidos, podendo buscar a Tua palavra. Queremos falar de um assunto delicado, Senhor, e nós não queremos jamais entrar no mérito de julgar os nossos irmãos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é poderoso para operar, Senhor Deus, em cada uma das igrejas que se referenciam a Ti como o único e suficiente Salvador e que creem na Tua palavra. Senhor Deus, nós queremos apenas estudar as discordâncias sem julgá-los, nós queremos aprender mais e, acima de tudo, glorificar o Teu nome através desse estudo também. Ajuda-nos, o Senhor Deus potencializa as coisas, guarda-nos, livra de todo mal. Aqueles que estão vindo, Senhor Deus, que o Senhor esteja com a sua mão poderosa os guardando. Guarda-os aqueles que estão em casa, Senhor, que não puderam vir. Guarda aqueles que não quiseram vir também, Senhor Deus. E acima de tudo, Senhor Deus, que o Teu nome seja glorificado. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, antes da gente começar, vou pedir para os irmãos dar uma lida no texto comigo. Esse texto está na... Aliás, os irmãos conhecem essa Bíblia aqui, né? A Bíblia de Estudo Reformada. Não. É essa Bíblia de Estudo da Fé Reformada. É uma Bíblia, apesar dela tratar de assuntos que a gente às vezes tem algumas dificuldades, eu, por exemplo, ainda não tenho concordâncias e discordâncias com predestinação, concordâncias e discordâncias com a eleição, né? Tenho concordâncias e discordâncias com a visão que eles têm da amplitude do Evangelho, que isso é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, mas eles têm uma riqueza de estudo que é bastante boa, né? É uma Bíblia que leva o nome do R6 Pro, mas tem no seu background, assim, na equipe que formou esses estudos, homens gigantescos da Palavra de Deus. Então vale a pena um investimento. Ela está saindo, tem lugar aí que está saindo por R$130, ela vem com essa caixinha, vale a pena você ter para ter. Então o texto que nós vamos ler está no livro de Atos, capítulo 24, eu vou ler apenas um versículo para começar aqui. 24, versículo 14. O apóstolo Paulo, né, está discorrendo diante do governador, e ele, no meio desse discurso que ele faz, né, indo para Félix e Drusila, ele tem um versículo aqui que é interessante. Ele diz assim no versículo 14: porém, confesso-te que, segundo o caminho a quem chamam de seita, assim eu sirvo a Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Você pode dar um amém? Amém. Amém. Então esse versículo, lógico que a gente não vai ler o contexto todo, mas esse versículo ele é importante. Primeiro, o apóstolo Paulo está nos ensinando uma conduta. Ele, o apóstolo Paulo, o homem que foi levado até o terceiro céu, o homem que viu coisas que não eram liberados para dizer, o homem que teve o ensino direto de Jesus após a ressurreição. Este homem está nos ensinando que ele seguia aquilo que estava instruindo num caminho, ou no caminho, a qual eles chamam de seita. Porque o governo, né, as instituições religiosas da época, denominavam que essa criação a qual Jesus fez, que é a igreja que estava sendo formada através dos apóstolos, era denominada de seita. E era o caminho. Ou seja, era o próprio Jesus que tinha instituído a igreja. A igreja é o caminho. Então quando alguém fala para você assim, mas eu não preciso ir à igreja, eu não preciso estar numa denominação, eu não preciso estar congregando porque eu posso falar com Deus, isso é parte da verdade. Isso é parte de uma verdade. É óbvio que Deus está conosco, no nosso dia a dia, no nosso momento de solidão. Na hora que você está tomando banho, Deus está com você. Na hora que você está fazendo comida, Deus está com você. Na hora que você está jogando videogame, Deus está com você. Mas isso não tira o aspecto que nós devemos estar em congregação. Ou seja, devemos estar em uma igreja, perseverando no caminho. A igreja é o caminho, porque é nela que se estão os ministérios. Então um é para milagre, o outro é para instrução, o outro é para auxílio, o outro é para dons de línguas. Enfim, todas essas manifestações do ministério de Deus, elas estão presentes aonde? É no caminho, que é a igreja de Deus.
Então Paulo aqui está dizendo, ele teve contratempo com Paulo, com Pedro, ele teve contratempo com a igreja, ele teve que receber instrução, foi obediente quanto à instrução, ele expôs a visão dele, mas ele foi obediente, ele perseverava no caminho. Então é importante a gente quebrar esse paradigma. Mas a igreja é isso. Não, a igreja é o caminho, é o lugar da manifestação de Deus. Então o culto que a gente faz, ou os cultos que a gente faz a Deus, ele é uma manifestação do quê? Da presença de Deus, através dos ministérios. Então é importante a gente perseverar no caminho, amém? Então eu queria fazer essa introdução, porque às vezes a gente tem uma ideia errada. Eu não preciso ir na igreja. Não, você não quer vir à igreja, é diferente, porque todos nós precisamos. É nesse momento que Deus vai usar um irmão, é nesse momento que Deus vai usar a palavra, é nesse momento que Deus vai trazer um ministério à luz, uma cura. Não que Deus não possa fazer em outros, Ele pode, mas o caminho é importante estar perseverando. Amém? Amém. O nosso estudo hoje, nós vamos falar sobre diferenças teológicas no cristianismo. Então essa diferença teológica, nós vamos abordar isso de duas maneiras. A primeira, falando da governança na igreja. Ou seja, o que é a governança? É aqueles que... É como a igreja ela é dirigida, digamos assim. Lógico que a gente sabe que a igreja, o cabeça é Cristo, mas ela tem uma forma natural, uma forma humana de condução de todos os assuntos. E essa forma ela é estabelecida através de como a igreja ela é constituída. E isso fica muito claro nos 3 exemplos que foram colocados na apostila. Então o batista tem uma maneira de condução da igreja, de governança da igreja, de liderança da igreja. Os presbiterianos têm outro modelo de liderança na igreja, e os pentecostais têm outros. E aí a gente vai, nesse meio do contexto, fazer um filtro para saber qual é o modelo de governança da nossa igreja, a Igreja Cristã na Família. Tá? E isso aí eu não estou trazendo aqui na minha cabeça nem nada, eu vou mostrar para os irmãos aqui. Isso aqui é uma aula que a gente teve no seminário, está até escrito aqui, aula 2, tá vendo? Comissão pastoral, as formas de governo da igreja, que são essas 3, episcopal, congregacional e presbiterial, que está definido, está descrito no contexto de cada uma das igrejas lá, tá? Tanto da Batista como... Então a gente vai falar nisso porque é importante a gente saber qual é a situação que eu estou. Por exemplo, vamos dizer, um irmãozinho que está na Deus é Amor, e glória a Deus por isso, ele está lá na Deus é Amor, só que ele é uma pessoa muito atirada, ele é uma pessoa que vamos dizer assim, está na voga hoje, ele é democrata, né? Então ele gosta de partilhar tudo, ele gosta de fazer assembleia, ele gosta de conversar. É um irmão que vai se frustrar, porque não é esse o governo daquela igreja. O governo daquela igreja era, né? Agora está com a família, o conselho, mas ela era uma igreja que era tipo episcopal. Ou seja, ele pode até ter uma demanda, mas ele vai levar essa demanda e isso vai chegar para uma pessoa que vai decidir se aquilo é aceito ou não. Não é a forma de governo que a gente entende mais adequada, né? Uma forma de governo mais adequada é aquela que a gente tem mais horizontal, ou seja, a gente tem grupos de pessoas que discutem isso. É importante para saber, para eu não me frustrar, né? Porque esse irmão que está na Deus é Amor dessa maneira, ele vai se frustrar, porque a opinião dele não vai chegar muito a lugar nenhum, então ele vai se frustrar, né? E ela tem, todos os 3 modelos têm coisas boas e tem coisas ruins. Por exemplo, a igreja episcopal ela é boa, num certo sentido, porque quando é a visão chamada por Deus, ela se perpetua na vida daquele homem. Por exemplo, David Wilkerson era era um trabalho episcopal, porque era fundado naquilo da visão que Deus deu para ele. Depois que ele saiu, aquilo amealhou com outras pessoas e deu uma descambada. A Deus é Amor, enquanto estava o Davi Miranda, foi um movimento que cresceu demais. Hoje já está descambando, porque saiu a visão daquele que tinha o chamado e aquilo não está... Digamos assim, que para essa chamada eu preciso todo Elias para ter um Eliseu. E isso não acontece muito. Vocês sabem a história de Elias e Eliseu, né? Que Elias era o profeta, quando ele foi chamado aos céus, ele deixou um sucessor encaminhado por Deus, né? O que não acontece muito. Nos outros modelos, tanto no presbiteral quanto no modelo da congregacional, isso já é mais horizontal, ou seja, a gente tem as definições e é mais ou menos o que a Igreja Cristã da Família ela é um presbiteral misturado com congregacional, porque tem a independência, mas a gente também tem o governo que é estabelecido por todos, tá bom? E a outra maneira, caramba, fechei o negócio aqui.
E aí o outro modelo que a gente vai falar sobre os modelos que a gente tem em cada movimento, digamos assim, né? O primeiro movimento que a gente vai chamar é o movimento da Reforma, ou seja, o evangelho protestante, o que a gente chama de protestante. O segundo, a gente vai falar do movimento pentecostal, que é aquilo que a gente pertence, né? E o movimento neopentecostal, tá? Então é importante a gente entender quais são as diferenças para saber que contexto eu estou, tá? Por exemplo, a gente fala que a gente é protestante, não é uma verdade. Nós somos derivados de uma igreja, né, entre aspas, que veio do movimento protestante, mas nós não somos protestantes, nós somos evangélicos. Nós cremos no evangelho, nós não cremos no protesto, porque aquilo foi um protesto. A ideia do movimento protestante foi, na verdade, Lutero nem quis criar um novo movimento, ele queria apenas melhorar a igreja a qual ele estava, que é a igreja católica, aliás, você sabe o que quer dizer igreja católica, né? Católica é universal, nada a ver com o universal do reino de Deus, mas ela é uma igreja universal, e como igreja universal ela tem os seus prós e seus contras, tá? Então é importante a gente entender que qual é o nosso contexto. Então, se eu estou no meio protestante, se eu estou no meio evangélico, ou se eu estou no pentecostal ou no neopentecostal, então a gente precisa compreender isso. Vocês sabem que contexto vocês estão, não? Vocês têm ideia? A Bíblia. Ué, glória a Deus por isso. Mas nesses aspectos. Oi? Contexto pentecostal. Por que, Fausto? Porque nós acreditamos nos dons espirituais. Mas o neopentecostal também. E o neopentecostal tem uma diferença. Eles pegam a prosperidade. Só isso? E algumas outras coisas mais diferentes É essas coisas mais que a gente precisa entender. Porque se a gente só pensar nesses dois aspectos, tá certo o que você falou, Paulo. Tá correto, é exatamente isso. Só que tem mais coisa do que isso. Por quê? Porque se eu não entender essas diferenças, eu vou acabar sendo iludido. Vou falar, por exemplo, uma questão pessoal minha, tá? Eu já tive problemas com a igreja assim. Samuel, quando era pequeno, por exemplo, a gente ia numa igreja que antes do culto ele era chamado para tocar o shofar. Porque assim, a igreja cria, né, que ele tinha um dom para isso. Porque acho que na igreja ela tinha 2 ou 3 só que tinham o dom de tocar aquilo. É verdade, a gente tentava fazer, eu falo porque eu já tentei fazer aquilo, não consegui. Ele pegava de criança pequena assim, ó, não sei de onde tinha tanto ar naquele pulmão, eu parece que era quase maior que ele. Mas ele tocava e era bonito. Só que a igreja ela era movida por isso, então tinha que tocar o shofar, o pastor tinha que estar com aquele talite por cima, né? Alguns irmãos vinham com aquele kippá na cabeça, você entendeu? Era uma igreja, tinha várias definições dessas, porque se eu não sei o meu contexto, eu vou acabar sendo iludido de achar que aquilo é importante, e não é. Ela teve o seu contexto, ela tem uma representação. Quem quiser, por exemplo, estudar o livro de Hebreus, vai ver que a representação que está lá do contexto do tabernáculo é extraordinária. E aqui, irmãos, eu faço principalmente aqui que tem bastante jovem, eu faço um adendo, tá? Não toca o shofar. Hã? Não é isso. Não é isso. A ideia é o seguinte: os irmãos já leram, se não leram, eu faço um desafio para que você leia. É cansativo, mas leia. Já leram a descrição de como era o rito no Antigo Testamento? A preparação que o sacerdote tinha que ter, como a oferta tinha que ser preparada, como ela tinha que ser imolada, como tinha que ser o asseamento, como ia fazer com o restante daquilo. Todo dia era a mesma coisa. Toda culto, ou toda festa, toda celebração, ela tinha o mesmo passo. Por que eu estou dizendo isso? Porque não havia novidade. É importante entender isso. Pô, pastor, quer dizer que você está dizendo que não tem nada de novo? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o nosso foco muitas vezes está errado. Qual é o foco daquele culto? O foco do culto era uma obediência àquilo que Deus estava pedindo, porque o que era importante era a presença de Deus ao final da celebração. Então aquela presença de Deus enchia o tabernáculo,
E aquilo renovava a esperança das pessoas. Tá certo? Por que eu trago isso? Porque hoje, principalmente não, vocês que são jovens, eu já sou bem velho, a gente procura novidade. E a gente muitas vezes não dá valor à rotina. E a gente esquece que o que é importante é a presença de Deus na celebração. O que nos faz revigorar é a presença de Deus na celebração. Não é a novidade, não é o poder da tática, da visão. O poder está na presença de Deus. Então, quando a gente não tem esse pensamento, é muito ruim, porque a gente está sempre procurando uma coisa nova. Pô, eu vou lá, eu já falo isso porque eu já fui. Ah, vou lá naquela igreja, está tendo um mover novo lá. Ah, vou naquilo lá porque aquilo é um mover novo. Ah, não estou falando daqui. Ah, vou pintar aqui de preto porque Deus está se movendo. Irmão, não é nada disso. Isso é apenas adereço. O importante é a gente valorizar a rotina, porque a presença de Deus está nessa obediência. Então, quando a gente vem para o culto, irmão, eu tenho que abrir o culto todo dia com uma oração. Pô, eu vou abrir o culto com a leitura da palavra. Pô, irmão, eu vou ter que cantar louvor a Deus. Pô, vai ter que ter uma pregação expositiva e clara com a aplicação da palavra de Deus. Porque a manifestação de Deus está nessa obediência. Isso é importante a gente entender isso, sabe? Quando a gente fala do caminho, a gente fala das igrejas, tudo isso aqui é penduricalho. Tudo isso aqui é adorno. É bom a gente saber? É bom por causa do meu contexto, para saber onde eu estou inserido, como é que eu devo agir, a quem eu devo respeitar, qual é a governança da igreja, com quem está a visão da direção. Mas eu tenho que entender que a rotina, aquilo que Deus estabeleceu como culto, como rotina, deve ser valorizado, deve ser obedecido e mais do que isso, deve ser priorizado. A gente prioriza a mudança e esquece de valorizar a rotina. Por que eu falo isso? Porque a gente não é imbuído desse pensamento e a gente acha enfadonho. Então eu venho para o culto, eu acho o culto enfadonho. Eu venho para o culto, eu acho o culto maçante. Quando eu esqueço que a rotina, aquela rotina, foi estabelecida por Deus e a presença dele está ali. Glória a Deus. É importante entender isso. Eu falo isso porque a gente, na juventude, a gente é impelido, a gente é impulsionado, ou deveria ser, né? Para descobrir as coisas. E isso é, glória a Deus por isso, isso é importante. Mas eu não devo colocar isso como prioridade. A prioridade é eu valorizar aquela rotina. Se a gente entender isso, você vai ver que a maioria dos aspectos da tua vida vai ter sanado. Questão de trabalho. Pô, todo dia eu vou ter que ir lá. Que Deus vai se manifestar naquela rotina. Pô, todo dia com meu pai, com a minha mãe, é a mesma coisa. Mas é a rotina. Deus vai abençoar naquela rotina. Sinta prazer nisso. Porque Deus vai abençoar essas coisas. Amém? Amém. Então vamos dar uma lidinha em Romanos 14, por favor. (14, 4 a 6). Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, e o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida na sua própria mente. Quem distingue entre o dia e a noite para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Graças a Deus? Graças a Deus. Ai, Jesus, esse versículo dá para falar tanta coisa que a gente poderia ficar até o final da semana que vem falando aqui. Mas é importante a gente entender, lógico que a gente está pegando no contexto das diferenças, e por isso eu na minha oração, eu fiz questão de dizer que a gente não tem intenção de julgar, e isso é importante, porque a gente tem uma inclinação natural, eu falo isso bastante certeza, a gente tem uma inclinação natural para julgar as outras coisas. Foi diferente, eu julgo, em todos os aspectos. A gente fala isso, por exemplo, da vestimenta. Não se vestiu igual a mim, eu julgo. Não falou igual a mim, eu julgo. Não agiu igual a mim, eu julgo. É natural. É bom? Tenho lá suas ressalvas.
mas é natural do ser humano. E a gente aplica isso nas igrejas. Então, por exemplo, há igrejas que a gente percebe, por exemplo, vamos chamar o presbiteriano, vamos falar, dar nome, vamos chamar o presbiteriano. Você vai ver que muitas vezes a gente tem um tom jocoso para falar do presbiteriano. É uma igreja morta, uma igreja que não sei o que, lá não tem vida. Como a gente pode dizer um negócio desse? Como a gente pode dizer um negócio desse? Às vezes a gente vê irmãos na igreja que oram em silêncio. É a mesma coisa dizer que esse irmão está morto, só porque ele ora em silêncio. Só porque a gente vai lá, é lógico que eu vou dizer para você, na nossa característica, você vai na igreja presbiteriana, você não ouve um amém, não ouve um glória a Deus, ou se ouve bater palmas, né? Apesar que eu acho que esse bater palmas também, Fausto, eu tenho a minha opinião particular, e eu vou externar aqui para vocês. Isso já virou um ato mecânico. Já virou um ato que a gente faz por fazer. É uma coisa normal, eu estou acostumado. É isso aí, está acostumado. Você falou o termo que eu estava procurando, Fausto. Está acostumado. Não, mas é na rotina que Deus foi em festa. Não, mas aí é costume, é diferente. Aí é costume, é diferente. Né? Eu estou acostumado. A rotina é diferente de costume. O costume é um ato mecânico. A rotina é algo que eu faço intencional. Eu vou seguir aqueles passos. Então eu preciso entender a diferença de um e de outro. Eu estou acostumado, então eu aplaudo mecanicamente. Muitas vezes eu não senti absolutamente, eu não percebi. Eu acho que percebi é melhor do que senti. Absolutamente nada. Aquilo não mexeu comigo, aquilo não falou comigo, aquilo não me levou a um raciocínio, aquilo não me levou a uma exaltação, muito menos a uma glorificação, e mesmo assim eu aplaudo. Então, às vezes um irmão que está orando em silêncio, ou não aplaudiu, ele está rejubilante muito mais do que aquele que está fazendo aquelas coisas. Então a gente num tom jocoso, muitas vezes, julga a outra igreja. Deus é amor, por exemplo. Quem sabe os irmãos de Deus é amor? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. Uma vez eu passei na frente da igreja de Deus é amor e eu estava de bermuda andando, né? Eu não sei o que eu estava fazendo, mas eu estava andando, passei de bermuda. E eu, na minha inocência, né, passei por o Pai do Senhor, irmão. Mas eu não falei para tirar sarro do irmão, eu falei por Camaradagem. assim, por querer mesmo que o irmão tenha paz, né? Mas ele deu um grito, rapaz, vai se converter, seu sem vergonha. Eu fiquei sem saber onde enfiar a cara. Eu falei, caramba. Você entendeu? Por quê? Porque eles têm uma maneira. Eu já, por exemplo, já passei por eventos onde a gente estava enchendo uma laje e o irmão que era da Assembleia de Deus tradicional fez a laje com uma camisa de manga comprida até aqui assim, ó, com os botões apertados. A gente sem camisa nem nada. Eu já fui julgado uma vez na igreja porque eu estava lavando meu carro sem camisa, escutando um rap do cristão evangélico. E o irmão passou, falou que eu estava escutando música do mundo e tal, e levou para a igreja. Imagina se eu ouvisse você ouvir aquele rock, né, amor? Ainda bem que era aquilo lá. Se fosse os rock, tinha me expulsado da igreja. Verdade, eu não posso nem escutar uns funk gospel que já me julgam. Não, mas funk também, aí não precisa chutar o bola desse tempo, né? Aí é o descalabro, né? Aí perdeu a direção. Então é importante entender isso. Por que eu estou falando isso? Porque a gente muitas vezes acaba entrando nessa mesma seara. Não importa que eles estão julgando a gente não deve julgar as pessoas. Se todos nós estamos aqui, é interessante um paralelo. Por que Deus estabeleceu 12 tribos? Lógico que tem várias explicações. Uma delas é porque ele estava potencializando as capacidades de cada um deles no seu quesito. Então um era mais guerreiro, o outro era mais agricultor, o outro era mais artífice, o outro era mais de cuidar, o outro era sacerdote. Então cada um deles Deus já estava dando uma visão de corpo. Bom, na igreja cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Não adianta todo mundo querer estar no louvor. No louvor é legal? É legal. Dá destaque? Dá. Mas não é para todo mundo. É legal pregar a palavra de Deus? É legal pregar a palavra de Deus. É gostoso. Não vou dizer para você, não você pode dizer que subir no púlpito não é gostoso. É gostoso. Mas não é para todo mundo. Eu até hoje tenho dúvida se é para mim. Porque até pregar, irmãos, é um sufoco.
é um sufoco. Eu não, por exemplo, eu não gosto que me chamem para pregar de um dia para o outro, a não ser numa exceção. Pode acontecer, pode. Eu estava falando para o Samuel ontem. Já teve uma vez eu ter sido chamado para pregar. Na verdade não foi nem chamado, não tinha ninguém. O pastor que ia pregar na igreja, com 15 minutos mandou avisar que ele estava doente, não podia ir, não tinha outro pastor na igreja, eu tive que pregar. E Deus deu um sermão em 15 minutos que eu fiquei quase 2 horas pregando. Foi uma palavra assim do céu, Deus deu uma palavra. Fui eu? Claro que não. Agora isso é via de regra? Também não. A rotina qual é? Eu ter tempo para me debruçar, estudar, orar, ver qual é a palavra, qual é aquilo que Deus tem. E mesmo assim Deus pode chegar e mudar tudo na hora aqui, que é Deus. Mas a gente tem que ter uma aplicação para isso. Então, cada um tem um dom. Preciso saber qual é o meu dom. Uns têm dons para receber, outros têm dons para explicar, outros têm dons para cantar, outros têm dons para compor, outros têm dons para ensinar. E nem sempre quem tem dom para ensinar tem dom para pregar. Isso é diferente, são coisas diferentes. Outros têm dons para tudo. E glória a Deus por isso. Por exemplo, você pega um A.W. Tozer da vida, Deus, como eu queria ter a possibilidade de trocar as meias dele, não é nem de pôr sapato, é de trocar as meias. O homem é na sumidade. Um homem que foi estudar depois de velho, era autodidata. A gente estava falando, por exemplo, Santo Agostinho, ele tinha 10 copistas, ele falava 10 livros ao mesmo tempo para cada um dos copistas, 10 livros diferentes. São homens que Deus tem eu não tenho esse dom, então eu preciso saber qual é o dom que Deus me deu e me esforçar nele, tá? Amém? Então, formas de governo da ICF. Então já vamos direto para isso, porque eu tenho a impressão que os irmãos leram a apostila, né? Não vou pedir para levantar a mão, para não constranger ninguém, mas, amém. Então, a forma de igreja, para a gente poder depois rapidamente entrar nesses 3 aqui. Então, a gente tem episcopal, congregacional e presbiteral, tá? Isso aqui a gente já vai entender bastante dos governos. Então, qual é a forma episcopal? Então, a forma episcopal é um arcebispo que governa todas as coisas, governa todos. Então esse arcebispo está acima, nós temos um organograma, então arcebispo, os bispos, os reitores e a igreja embaixo. Ele funciona mais ou menos dessa maneira aqui, tá? A gente tem nessas coisas. Quais são os pontos positivos? A agilidade da igreja, tudo é resolvido de forma rápida e ágil, e em caso de disciplina eclesiástica também são rapidamente resolvidos, trazendo a devida ordem à comunidade. Pontos negativos: concentração de poder. Então, nos casos da injustiça, o membro da igreja ficará sempre prejudicado, não tendo a quem recorrer. Tá? Esses são os pontos ruins. Congregacional. Quais são as igrejas? Só para dar um exemplo. Quais são as igrejas que são episcopais? A Universal, a Católica, a Assembleia de Deus e a maioria das igrejas neopentecostais. Então, você vê, por exemplo, a igreja daquele gordão lá, como é que chama? O pano de Jó. O pano de Jó lá, esqueci o nome daquele camarada lá. A igreja é ele. Ele manda na igreja, ele desfaz. O Edir Macedo, por exemplo, ele manda e desmanda. Quando ele não estiver mais conosco, não sei como é que vai virar aquilo. Mas por enquanto é ele que manda e desmanda. Na Deus e Amor era o Davi Miranda. Ele mandava e desmandava. Porque são homens que receberam a visão, tá? E, congregacional. Então a gente tem aqui as igrejas batistas e a congregacional. Quais são os pontos positivos? Ninguém pode reclamar de não ter sido consultado e ainda ouvido. Isso acaba diminuindo bastante o grau de insatisfação da comunidade. Como ela funciona? Tem o pastor, o corpo diaconal e a igreja embaixo. Então o corpo diaconal enseja diretamente no corpo diaconal e também enseja diretamente sobre o pastor. Então todos opinam, todos falam, todos são... E isso acontece muito na Batista porque a igreja ela é descentralizada, como está escrito na apostila. Então cada igreja tem o seu governo local. Por exemplo, a igreja Cristã da Família aqui, ela tem um governo central, que a gente, por isso que eu falei que a gente é uma mescla, né? Esse governo da igreja central, ela dita alguns passos que a gente deve ter, mas nós temos uma certa independência aqui. Então atos de correção, atos de culto, organograma, fluxo de caixa, disposição da igreja, a gente tem independência para fazer essas coisas, tá? É lógico, a gente tem um balizamento, mas eu tenho autonomia para definir essas coisas. Então, por exemplo, eu estou atuando na igreja com a liberação da igreja, do governo local da igreja.
Então não precisou mandar para São Paulo para ver isso e tal. Não, eles foram comunicados, o Roberto está aqui, está nos ajudando e tal. É uma independência e isso é bom. Né? Qual é o ponto negativo? Decisão nas mãos de gente madura e também de gente imatura. Então a morosidade na tomada de decisão também é um fator complicador. É o que está acontecendo, por exemplo, na Deus e Amor. Não sei se vocês estão sabendo da confusão que está tendo lá. Uma pessoa assumiu o conselho, que é o neto, é um rapaz independente, é muito jovem, digamos assim, é neófito inclusive, ele não tem experiência de campo, não tem experiência da igreja, e está querendo desconstruir o modelo da igreja Deus é Amor. Então ele quer trazer novidade, quer trazer cultos de jovem, quer trazer um monte de coisa que a Deus é Amor não fez. O culto a Deus é Amor é aquilo: abre a porta da igreja, bota o joelho no chão e ora. Canta lá uns 2, 3 louvor, afinado ou desafinado, com ou sem playback, e ministração de poder na palavra e acabou. Estuda quando der, deixa Deus fazer. Ele não, ele já está querendo trazer outras coisas lá. Não vou dizer se é bom ou se é ruim, porque eu não entrei no mérito disso. Mas ele quer mudar toda essa configuração. Isso é bom? Num certo sentido é, mas é muito ruim porque aqueles que estão no meio da igreja já estão familiarizados com aquilo e podem não receber bem, tá? Eles já estão acostumados com aquela doutrina e está querendo mudar todo o corpo eclesiástico da igreja e toda a estrutura. Você sabe que, por exemplo, a nossa igreja passou por uma dificuldade muito grande assim, né? Quando era o pastor Pedro, né, a gente tinha digamos assim, uma condução da igreja muito familiar e muito balizada. Então a abertura do culto, se abria a palavra, né? Era um irmão, lia a palavra no horário certinho, atrasado. Então lia a palavra, uma oração, período de louvor, dízimo, oração, apresentação dos visitantes, depois tinha oração pelo caderno de oração, ministração da palavra e encerramento. Os cultos eram assim, né? Lógico que num culto de oração, o período de oração era muito longo, era quase 1 hora de oração mesmo, mas também obedecia essa mesma linha. Quando ele foi para Ibitinga, assumiu alguns outros pastores. E aí a primeira coisa que eles fizeram fazer foi festa junina na igreja, e não sei o quê. Aquilo foi, vou abrir aqui, foi uma pancadaria. Esse foi um dos motivos que eu saí da igreja. Estou deixando bem claro para os irmãos, esse foi o motivo que eu saí da igreja. Eu falei, enquanto eu estiver aqui, vocês não vão fazer. Aí eles falaram para mim, você não precisa estar aqui então, porque nós vamos fazer. Eu falei, então eu vou sair da igreja por causa disso. A igreja que eu congrego não tem mais. Vocês estão querendo fazer outras coisas, não convém agora, nome, nem nada disso. Mas esse foi o motivo que eu saí da igreja Cristã da Família. Eu não concordava com as mudanças que eles tinham. Eu falei, então eu não vou tomar parte nisso, eu não vou assumir isso. Não vou. Simples assim, eu era presbítero da igreja. Então eu não vou assumir, e não assumi, tá certo? Só para os irmãos ficarem cientes, porque eu sei que conversa lá e tal, vocês já sabem por que eu saí da igreja, foi por causa disso, tá? Outro ponto, presbiteral, que é a igreja adotada pela igreja presbiteriana e as igrejas reformadas de uma maneira geral. Então a gente tem uma assembleia geral, né? É um organograma desta maneira aqui assim. Então tem os presbíteros, os conselhos, que são ligados à igreja. Então cada igreja tem o seu conselho e essas igrejas estão ligadas a um presbitério. E esses presbitérios estão ligados a uma assembleia geral, tá? Então isso eu gosto muito desse modelo. Então, pontos positivos: pressupõe que os homens mais preparados da igreja são eleitos por todos os membros para governá-la. A igreja é autônoma e livre para escolher seus representantes. Um exemplo disso, para vocês verem como eu acho isso bastante interessante, é quem está assim, na Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana hoje, que é o Estevão Dias Lopes. Se vocês não conhecem, por favor, se familiarizem, porque é um homem de conhecimento extraordinário. É um homem que reúne muitos dons mesmo. Os pontos negativos: como a congregação não participa das decisões formativas, isso acaba dando margem para críticas e as decisões do conselho. Outro ponto negativo é a morosidade, ou seja, tudo demora para se resolver. E a gente, como é impaciente, acaba criando contendas, tá? Então isso é interessante, tá bom? Ficou claro os 3 modelos? Então isso para a gente partir para o segundo tipo. Qual é o segundo tipo? São os 3 modos que a gente tem. Então a gente tem a igreja protestante tradicional, que adotam aqueles modelos, episcopal e presbiteral.
Tem a igreja pentecostal e a igreja neopentecostal. Então, só para os irmãos entenderem, quais são as igrejas tradicionais? Luterana, presbiteriana, anglicana, batista e metodista. Então, essas são as igrejas tradicionais. As pentecostais, lógico que esse estudo já é um pouco mais antigo, pode ter alguma nova, principalmente na neopentecostal. Então, a gente tem as Assembleias de Deus, e aqui eu vou fazer uma ressalva, porque a gente muitas vezes olha a Assembleia de Deus no exterior como a mesma nossa. Não é. A Assembleia de Deus do Brasil é uma, as Assembleias de Deus na Europa e nos Estados Unidos é outra. As Assembleias de Deus nos Estados Unidos e na Europa é o ajuntamento de várias denominações. Não é uma denominação com um estatuto próprio como é a Assembleia de Deus no Brasil. É importante se definir isso. Então, Congregação Cristã no Brasil, que muita gente chama de seita, mas não é seita, ela é uma igreja pentecostal. Lógico que ela tem os seus costumes diferenciados, né? Não sei se está valendo ainda hoje, não sei se você sabe, mas mulher tinha que usar o véu. Ainda continua, né? Os homens sentam diferentes, né? Sentam separados. Homem de um lado, mulher do outro. E você sabe, particularmente, eu sou favorável a isso. Não é questão de ser machista, não é. É questão de minimizar a oportunidade. A gente vem do mundo carregado de muitas coisas, principalmente os homens e as mulheres formadas. Não estou dizendo que quem foi criado no meio cristão está imune a isso, não é isso. Né? Mas quem veio do mundo traz uma bagagem diferenciada, de relacionamentos, enfim, de vários aspectos. Então você não sabe que nível de limpeza aquela pessoa está, nível de limpeza interna, não externa, nível interno. Você não sabe quanto aquela pessoa foi curada. Então, por exemplo, uma pessoa que é viciada em sexo, um homem ou uma mulher, tanto faz. Quando você tem essa facilidade, esse intercâmbio, você está potencializando isso. Eu já fui numa igreja, minha esposa está aqui, em que nós tivemos que trocar de lugar, porque uma irmã da igreja estava com uma roupa de cetim completamente transparente. Dava para ver a etiqueta da calcinha dela lá. Estou falando sério, lembra? Nós tivemos que trocar de lugar. Ah, irmão, você é puritano. Não é questão de puritano, você não sabe qual é o ataque. Às vezes pode ser para mim, às vezes pode ser para minha esposa. Eu já sei de casos no meio da igreja, que esse casal precisava de tratamento, em que o marido levava a esposa para ter relações com outras pessoas. A pessoa já chegou na igreja daquele jeito, está precisando de tratamento, mas até ela ser tratada, precisa dessa ação. Então você vai numa igreja, por isso que eu estou falando que eu sou favorável, mulher de um lado, homem do outro. Outra coisa que eu não sou favorável, não sei se os irmãos perceberam, não é que eu faço desfeita, não é isso. Os irmãos cumprimentam as irmãs e vai lá, dá beijinho no rosto, não é isso. Muitas vezes eu abraço, eu peço licença para abraçar. Ah, irmão, você é preciosíssimo. Não é. Eu não sei o que aquela pessoa está passando. Não sei. Eu não sei qual é a consequência, qual foi o que afetou a vida daquela pessoa para ela chegar na igreja. De repente eu estou potencializando aquilo. E eu não quero potencializar nada. Então eu sou respeitoso nesse ponto. Não que eu não abraço uma irmã, não posso abraçar, eu peço licença. Opa, permite? E com ressalva ainda, entendeu? Não é preciosismo, é uma maneira de se preservar determinadas coisas. Então, é importante ter essa questão da congregação, eu acho interessante, não acho ruim não. Acho legal mesmo, sinceramente eu acho legal. O único problema que a congregação tem é que ele tem aquele exclusivismo, que eles proíbem você de ir em outras igrejas, você não pode ver casamentos de outras pessoas e outras denominações. Esse é o problema que eles têm. Vamos analisar isso aí, que tem uns minutinhos, mas vamos analisar isso, Fausto. Eu tenho uma visão assim, todo excesso de zelo vai ser compreendida, toda falta de zelo vai ter uma consequência terrível. Escreva o que eu estou dizendo, todo excesso de zelo vai ser compreendido, toda falta de zelo vai ter uma consequência terrível. Então, talvez para eles tomarem essa decisão, muitas coisas aconteceram. Por exemplo, a gente pode ir em outras igrejas? Pode. Não vou dizer que não pode. A gente acabou de ler em Romanos, o que vai dar graças, o que não vai dar graças também. A gente acabou de ler. Mas qual é o problema? De eu ser contaminado com outras visões. Por exemplo,
Vou dar um exemplo seu, posso usar você como exemplo? Você vai na Adventista de vez em quando, não vai? Sim. Então, aí você ouve lá que o dia que deve ser guardado é o sábado, certo? É. Ótimo. Você tem uma compreensão disso, você tem uma estatura. Mas quem não tem, Aí você chega na igreja aqui e fala, pô, eu fui na Adventista, o cara falou que é sábado. Chega um irmãozinho agora e fala, pô, mas por que eles estão no domingo? Aí gera uma dúvida. Aí essa pessoa que quer ficar aqui vai para outra. Não estou falando que você faça isso, eu estou dando um exemplo, porque é uma prática que a gente tem. Então eu posso ir em outras igrejas? Posso, mas eu preciso saber qual é o meu nível de maturidade. Eu vou numa igreja que, por exemplo, tem um chofar atrás do púlpito. Ou então, um exemplo básico, eu vou numa igreja de jovem aqui, aonde o irmão ministra a palavra de costa para a igreja, porque ele não quer ficar de costa para o telão, ele está sendo ministrado a palavra de Deus. Tem cabimento isso? Nenhum. Ah, mas eu só vou numa igreja porque tem que ter um banquinho com uma luz em cima do pregador e ele tem que ter decorado a palavra, porque se ele não decorou, não é um homem de Deus. Isso acaba minando. Então eu posso ir em outras igrejas? Posso, mas eu preciso ter maturidade para discernir quais são as coisas, para não carregar dúvida para dentro de mim, tá certo? Então eu sou muito franco em dizer isso. Fala assim, pastor, eu vou numa igreja lá, posso ir? Eu particularmente vou dizer para vocês, a tua igreja não está boa? Está faltando alguma coisa na igreja? Essa é a minha preocupação, está faltando alguma coisa na igreja que você precise ir em outro? Nós vamos numa celebração, nós vamos num culto, nós vamos tocar, glória a Deus, beleza. Não, mas eu vou assistir um culto lá. Mas por que você vai assistir um culto lá? Essa é a minha pergunta. Por que eu tenho que assistir um outro culto se eu tenho culto nas minhas igrejas? Eu sei de casos de irmãos que deixavam de ir no culto das suas igrejas para ir em outras. O que aconteceu com esses irmãos? Caíram. Não estava nem lá, nem cá. Por isso que eu fiz questão de ler aquela passagem de Atos, onde diz do caminho, de perseverar no caminho. Porque é importante a gente estar. É lógico. Se eu perguntar aqui, nós estamos em 8 pessoas, quais são? Cada um vai ter uma visão. E a sua visão, ela é importante. A sua opinião, ela é importante. Mas não é a final. E eu estou me colocando nesse meio. A opinião final é de Deus. Através da palavra. Então a gente crê nisso. Qualquer coisa que fuja disso, a gente pode aceitar? Pode. Por exemplo, precisamos fazer 50 minutos de louvor. 40 não está dando. Vamos discutir, vamos ver. É viável? Não é? Pode? Não pode? Se eu colocar 10 minutos de louvor, eu vou ter que saber. Estou dando um exemplo do louvor, não estou falando que o André vai fazer isso. Daqui a pouco eu vou falar que o André está querendo mais tempo. Não, eu já sei, já aconteceu, isso foi motivo. Eu estou usando muito exemplo porque eu já passei por isso. Na igreja que eu estava lá, nós tivemos uma discussão muito ácida uma vez, junto com os pastores e aqueles que lideraram a igreja, por causa disso. Os irmãos começavam o louvor 6h30, às vezes dava 8 horas, estava no louvor ainda. Aí um dia, nessa reunião, eu disse para eles isso, eu falei, se vocês me chamarem para pregar e fizerem isso comigo, vocês podem acabar o culto com o louvor, porque eu não vou subir. Eu não prego. Se Deus me deu um sermão e eu preciso de 40 minutos, 1 hora no mínimo, eu não vou pregar em 15 minutos. Eu não vou cortar a mensagem de Deus por causa de louvor. Então vocês prestem atenção, se chamar eu para pregar, vocês olham o horário, porque eu não vou subir. E isso os irmãos sabem que eu não subia o mesmo. seu Guilherme não gostava desse tipo de coisa. Mas é. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com tudo. Então, neopentecostal. Ele conhece. Neopentecostal, a gente tem a Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo. Sara, e olha, presta atenção. Por isso que eu gostei desse estudo, porque ele já está dando. Porque a igreja é a pessoa. Ela foi fundada em cima da visão da pessoa. Então a Igreja Internacional da Graça de Deus, pelo R.R. Soares, a Sara Nossa Terra, pelo Robson Rodovalho, a Renascer em Cristo, fundada pelo Estevão Hernandes, e a gente tem outras aí, tá? Beleza? Beleza. Muito bom. Então, batistas, para a gente pegar rapidinho aqui, que eu tenho 1 minuto e 40 segundos. Não, que já deu 10h30, acredita? Caramba. Então, Batista, a Igreja Batista está distribuída em todo o mundo e não possui hierarquia, tampouco governo único, visto que a princípio da maior parte das igrejas batistas governa o local da igreja, como a gente viu naquele modelo que a gente falou agora. Os batistas entendem haver 2 ordenanças em Cristo, em Jesus Cristo, a ceia do Senhor e o batismo, sendo que esse último só é realizado mediante a imersão do indivíduo na água. Os presbiterianos creem no batismo por aspersão. Os batistas e nós cremos, a nossa igreja, vou falar da nossa igreja, cremos no batismo por imersão, ou seja, precisa ser sepultado.
há margem para as duas coisas, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no ladrão da cruz, né? Ele não foi batizado. Jesus falou para ele: essa noite será comigo no paraíso. Mas qual é o entendimento? Ele entendeu o que era a conversão. É por isso que a gente pede o batismo. O batismo é um sinal externo de algo que vai ser feito. Então eu preciso submergir completamente para que haja, nesse exemplo, a mortificação, a purificação deita uma pessoa, sai outra. Na aspersão, eu tenho uma limpeza. Então aquilo cai na mente da pessoa, é jogado água, aquilo limpa a pessoa. Há prós e contras. Eu particularmente entendo que o batismo é por imersão. Mas não vou julgar os presbiterianos que usam por aspersão. Eles dão um exemplo clássico. A pessoa está morrendo num leito de hospital. Quer ser batizado. Eu vou ter que arrancar a pessoa dos tubos, arrancar a pessoa dos aparelhos para levar ela para debaixo de uma piscina para batizar? Não. Eu posso jogar um pouco de água na cabeça dela e batizar do mesmo jeito. Quem vai saber isso é Deus. Eu acho que o momento aí, a gente, por via de regra, se a gente puder batizar por imersão, faça. Agora, num caso específico desse, não vejo problema. Estou dizendo minha opinião particular, não é? Exceções, né, que Deus abre, né, para uma situação como essa. Como essa, exatamente. Tá? A maioria das igrejas batistas escolhem associar-se a grupos de apoio mútuo e de cooperação, denominadas associações ou convenções, mantendo, porém, a autonomia da igreja local, ou seja, não há hierarquia ou subordinação entre pastores de uma igreja e outra. Chegando Jesus, aí tem um texto que a gente tem aí na apostila de Mateus 28, 18 a 20, e tem um recorte aqui dizendo: e chegando Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide-se fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18, a grande comissão. Então, qual é a ação? Vê que aqui a gente tem uma redução da ordenança. Não é que haja batismo por imersão, ou que haja batismo por aspersão. É que haja batismo. Então, e tem uma ordem aqui. Primeiro eu ensino as pessoas, né? Vou fazer o discípulo. Qual é fazer o discípulo? É fazer com que a pessoa ande como você anda. E aqui há uma entrelinha que é interessante. É essa entrelinha que a gente não está vendo muito hoje em dia. Para eu fazer um discípulo, eu primeiro preciso ser um discípulo. Então, para que eu faça discípulos, eu preciso ser um discípulo. É o texto que Samuel leu na quinta-feira. Jesus deixou as pisadas para que nós as sigamos. Então não adianta eu ter um achismo, eu inventar alguma coisa, eu fazer isso, eu fazer aquilo. Não, eu primeiro preciso ser discípulo, para que aqueles que possam vir atrás de mim sejam discípulos. Eu gosto muito eu falo isso com muita reserva mesmo, eu não canso de dizer isso. E quando eu olho o apóstolo Paulo dizendo: sede meus imitadores como sou de Cristo, irmãos, eu acho esse texto de uma grandeza. Como eu admiro esse texto, sinceramente, e como eu estou longe dele. Estou falando por mim, tá? Não estou falando de mais ninguém. Como eu estou longe dele. Como eu queria poder dizer: ó, vocês têm que me imitar. Vocês podem até me imitar, mas eu não sei onde vai chegar, sinceramente. Eu tenho muito receio de falar isso. Ah, pastor, quer dizer que você não lê a Bíblia? Leio todos os dias. Você não ora? Oro todos os dias. Busco a Deus todos os dias e com todas as minhas forças. Mas erro pra caramba. É interessante nem eu falar, né? Ter a autoridade, né? Mas é espelho. Isso que você falou, filho, é uma grandeza. Porque a autoridade, ela é reflexo do que você é, de quem você é. Por isso que eu gosto de citar, por exemplo, o cara, falei no começo do estudo dele, o David Wilkerson. É um exemplo da nossa geração. Se vocês não conhecem a história dele, é importante conhecer. Era um pastor de uma igreja do Texas, de uma cidadezinha caipira, não sabia nada de nada, e Deus falou com ele através de oração. Ele já era a família de pastores e tudo, só esse contexto. E aí Deus falou com ele que ele tinha que vir para os Estados Unidos para pregar a palavra. Ele ia sair de um contexto rural,
para vir para uma cidade cosmopolita para pregar o evangelho. Já começa a dificuldade aí. E não satisfeito com isso, Deus tirou ele para pregar para uma gangue. O que ele sabia de gangue? Nada. Nem droga ele conhecia. Não sabia nada. A primeira pregação dele foi um soco na boca que ele tomou. Ele caiu, deram um nocaute, um membro de gangue subiu e esbofeteou ele na boca, arrancou o sangue dele. E um homem que foi levantado, que tem um ministério, irmãos, se vocês lerem, tem dezenas de milhares de pregações dele, né, na Times Square Pulpit Series. Está lá, você pode baixar em português. Os sermões dele tem 15, 20, 30 páginas. É um melhor que o outro. Leia, você vai entender o que eu estou falando de autoridade. A autoridade que Deus deu. Por quê? Porque ele tinha uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida de renúncia. A autoridade seguiu isso. Muita gente tem autoridade, mas não tem uma vida. Deus delegou, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ela tinha autoridade, porque Deus chamou, ela tinha uma vida de busca que se perdeu. Então o que eu preciso ter é essa demanda. Antes da gente parar para tomar o café, a gente falou aqui de ordenanças e sacramentos, né, no contexto que a gente leu muito rapidamente, mas falando disso. Os irmãos sabem a diferença de um e de outro? Não. Vamos lá, então, rapidinho para a gente tomar o café. Então, nessa mesma Bíblia aqui, se você ver, ele vai estar colocando ordenança e sacramento como uma coisa só, tá? Mas há uma diferença. Então, sacramento usa-se para se referir a um sinal ritual que resulta da graça de Deus e sendo transmitida para o indivíduo. Geralmente existem 7 sacramentos nessas denominações, que são na católica, na ortodoxa oriental, tá? São 7 sacramentos nessa denominação. São eles o batismo, a confirmação, a sagrada comunhão, a confissão, o casamento e as ordens sagradas e as unções dos enfermos. Então, para essas igrejas, há 7 sacramentos, tá? Qual é a diferença? Ordenança é simplesmente uma prática ou uma cerimônia prescrita. Então, no sacramento você tem um ritual. Então, por exemplo, quando vai batizar, o padre usa uma história, ele usa um pano roxo aqui, que não é o que ele usa para outras celebrações. Então, eles têm um ritual, ele tem uma abertura, ele tem uma fala, ele tem isso, ele tem aquilo. Então, esse é o sacramento que essas igrejas. No nosso entendimento, nós só temos 2 ordenanças. Quais são essas ordenanças? O que é essa ordenança? É para coisas que a gente vai fazer, para que devem ser observadas por todos os cristãos. Então a ordenança é uma reconstituição simbólica de uma mensagem do Evangelho que ensina que Cristo viveu, morreu, ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus e voltará um dia. Então a diferença, o sacramento é um ritual estabelecido com o entendimento de algumas igrejas, praticado somente por essas igrejas, enquanto que as ordenanças elas são universais. A própria Igreja Católica tem a ordenança que é do batismo como um sacramento, ou da ceia, que é um sacramento. Para nós é uma ordenança, tá? Então isso caiu em desuso hoje, então o pessoal acha que ordenança e sacramento é a mesma coisa, mas não é. Sacramento ela é um ritual, enquanto que a ordenança é uma lembrança, é um ato simbólico. Amém? Oi. A parte do batismo e da ceia não pode ser chamado de sacramento? Pode. Tanto é que por isso que eu fiz questão de ressalvar que nessa Bíblia aqui eles chamam como a mesma coisa. Mas é só para a gente entender, porque a gente pode confundir com aquelas que praticam o ritual e achar que, como a gente está fazendo diferente, não é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, o batismo da Igreja Católica, ele tem lá, quando você vai fazer acho que na criança é crisma que eles falam, né? Tem uma ordem lá. O Cristo é o segundo batismo. É o segundo, né? Quando você já tem consciência, que você passou pelo catecismo, né? Então você tem lá o batismo de criança, que a gente não concorda, porque a gente entende que uma criança não tem noção de definir o que é certo e o que é errado, o que ela quer para a vida, tá? Por isso que a gente insiste que para se batizar deve ter um ensino, porque a pessoa precisa entender do que ela está abrindo mão, né? Entender da sua renúncia. E aí a Igreja Católica tem isso. Então a gente pode usar ao mesmo tempo? Pode, não há problema. A gente só precisa entender que há uma diferença, que o sacramento ele está se referindo a um ritual, e a gente também tem um ritual. O batismo nosso tem que estar lá o culto, tem que fazer oração antes, tem que colocar a beca, descer lá. Então você tem um ritual, né? Mas não com a ênfase da Igreja Católica. Não tem problema nenhum de chamar de um ou de outro. Fechou? Vamos tomar um cafezinho? Quando for 11:05 a gente volta. Isso é um ponto importante.
a salvação através da justificação pela fé em Cristo. E aqui uma hora a gente vai conversar sobre o que é a justificação e o que é a santificação. E hoje isso está muito misturado. A gente precisa entender uma coisa e a sua consequência. A santificação é a consequência, tá? Então não tem como a pessoa dizer assim, eu estou em Cristo e não mudou de vida. Não tem como. Quem está em Cristo muda de vida. Pode não estar 100%, mas ela muda de vida, tá? Salvação através da justificação pela fé em Cristo, o sacerdócio de todos os crentes, autoridade, inerrância, infalibilidade e suficiência das Sagradas Escrituras, que constituem a regra da fé e a prática da igreja. E aqui vamos ler só um texto, que é Romanos 15:4. Tá? Então, graças a Deus para nós, que esse conjunto de escrituras já está pronto, está finalizado. Não há de se acrescentar nem de se tirar nada. Na época de Paulo, ele ainda estava se referindo a outros escritos. Então diz aqui, Romanos 15:4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tá? Então, esse texto aqui, ele está dizendo que o apóstolo Paulo, né, se referindo à tradição que eles estavam recebendo pelos rolos, os escritos, os sagrados que eles tinham, já tinha uma instrução. No nosso caso, é a Bíblia completa, os 66 livros. Aquilo que a gente chama de canon, que já foi dito nas outras aulas. Tá? Então isso ela serve para quê? Para nossa instrução, né? Para que sejamos fortalecidos na nossa paciência e sejamos consolados. Porque essas ações vão trazer o quê? Esperança. Então tudo que a gente precisa, irmãos, tudo que a gente precisa está na Bíblia. Eu fiz um seminário agora esses dias, aí minha esposa está fazendo também, de uma pessoa chamada Andrea Vargas, questão de sexualidade. Até perguntei para o Samuel, se ele quer, eu vou passar para ele. E eu vou ver com a Andrea se é possível a gente fazer uma ação. Seguinte, como eu tenho o aplicativo, a gente pode estudar uma maneira de ligar aquele projetor no notebook e a gente vir e passar esse seminário. Então são 9 encontros, né? E são 40 minutos e eu já tenho um PDF disponibilizado. Então, só que ela cobra aquilo é individual, né? É uma micharia, R$10 por pessoa, é só um valor simbólico para ter. Mas se ela, eu vou conversar com os pastores da igreja aqui, se eles permitirem, aí eu vou conversar com ela, para ver se ela permite, porque a gente faz um encontro aqui na igreja para passar esse vídeo. Eu acho extremamente importante. Está falando de um assunto que é muito contemporâneo, que é muito específico, sobre sexualidade. Não vai falar de sexo, não vai falar de sexualidade. Por que eu estou falando isso? Porque é importante para definir o papel do homem e o papel da mulher, à luz da Bíblia. Pode falar, né? Só meu parênteses, Diba, se a gente conseguir, sei lá, conversar, fazer um workshop um dia, chamar ela, ia ser top. Ah, ela vem. Eu só não sei, assim, como tem despesa, porque ela é do norte, né? Ela é... Espírito Santo, não é? Acho que é do Espírito Santo, Recife e tal. Então eu não sei, poderia tentar aproveitar uma agenda que ela tivesse em São Paulo e ela vir aqui. Ela faz isso também remotamente. Por exemplo, ela fez isso para a igreja, para nós do Conselho de Pastores lá. Eu vi, até fiquei bom feliz, mano, aqui. Não. Assim, a visão que ela trouxe à luz da Bíblia é cristocêntrica a visão. Então ela não está falando de sexo, ela está falando de sexualidade, do papel do homem enquanto macho, do papel da mulher enquanto fêmea e o que Deus projetou, o mapa de Deus para isso. É uma mulher olha, muito bom, tá? Então, porque eu até cobrei o André, já faz tempo já que eu cobro o André para fazer isso para os jovens. Não, isso é para todo mundo, viu? Eu falo, esse conceito. Uma delas é a Andrea Vargas. Não, isso aí eu acho que é para todo mundo, não seria só assim. É para desconstruir. Como eu disse, a gente traz muita bagagem. Por exemplo, casais que se formaram antes de entrar na igreja tem uma bagagem muito ruim. Aqui não tem criança aqui no meio. Quando eu casei, a gente tinha uma prática de assistir filme pornográfico em casa. Era uma prática que a gente tinha. Para nós aquilo era normal. Chegar na sexta-feira, eu vou lá pegava um de suspense, um de terror, que minha esposa odiava, que ela assistia sozinha, ela não gostava. Né? Pegava um de ação, pegava um daquele mela-mela que elas gostam, lá, daquele negócio de romance, aquele mela-mela todo, e pegava um pornográfico. Tinha lá
Naquela época a gente ia pegar videocassete, meu Deus, como faz tempo. Jesus. Na locadora, pegar na sexta-feira para devolver na segunda, rebobinado. Era uma prática, então a gente carrega uma visão distorcida. É uma visão distorcida, né? Isso, por exemplo, por isso que a gente fala isso da questão do jugo desigual. Pode um crente casar com uma mulher do mundo? Pode. Não estou dizendo que não pode, mas eu tenho que ter ciência do jugo que eu estou carregando. É muito provável que essa pessoa do mundo leve você para fora da igreja e não que você traga essa pessoa para a igreja. Não estou dizendo que não posso fazer, Deus pode fazer tudo. Deus tem poder para tudo. É o que eu até falei isso. É muito mais você ser a regra do que a exceção. Exatamente. Então, eu até falei para o irmão, eu não sei se o irmão compreendeu aquele dia, o irmão falou um negócio, eu falei assim, irmão, Deus usou até uma mula, não vai me usar? O que eu quis dizer para ele é assim, Deus tem poder para pegar aquilo que não presta e tornar prestável. É o exemplo de Onésimo, ele não tinha nem idade nem serventia. Deus mudou a vida dele, ele se converteu e aí ele se tornou útil, e muito útil, né? Então, a gente pega, por isso que eu estou falando que não é só para os jovens, é para a igreja toda, tem muita bagagem carregada errada, até doutrinas que a gente tinha errada, de maridos que vê a esposa como um pecado, e a esposa do meu marido como um pecado, e não é uma bênção, é uma bênção. Deus deu o casamento como uma bênção. O que os homens falam que hoje que o divórcio que é uma bênção, não é, aquilo é um castigo. O divórcio no contexto que Jesus está dando lá, ele é um castigo. Quem diz assim, você não tem capacidade de cuidar da sua mulher, então eu permito que você viva sozinho. Aí o homem criou alguns mecanismos para poder, né, ajeitar a situação. Mas isso é outra história, tá? Então eu vou ver isso aí, André, se o governo da igreja liberar essa questão da Andréa Vargas, aí eu vou falar com ela para ver se ela permite fazer isso. Eu acho que ela não vai ter restrição, porque essa ideia dela é disseminar, mas vale a pena, tá? É um seminário, custa R$10, você baixa o aplicativo e tem a aula que você assiste uma aula por dia, mais o PDF. No Insta ela também fala pra gente compartilhar tudo pro pessoal. Mas aí é uma questão que você está colocando aberto para outras vezes. Compartilhar é individual, né? Vocês estão pegando, juntando. Mas ela é batista, pentecostal ou... Ela é uma serva. Ela é uma serva. Ela frisa isso, nos seminários dela, ela não fala do nome da denominação, mas ela faz questão de frisar que ela é obediente à igreja que ela vai. Ela também está submissa às questões da igreja que ela vai. Ela não cita isso, justamente por uma questão de ética, porque senão vai parecer que ela está fazendo propaganda da denominação dela. Então ela não cita, mas ela faz questão de dizer que ela é obediente à igreja que ela vai. Entendeu? Então a prática do batismo da Batista é por imersão, né? Celebração de apenas 2 ordenanças, nós já falamos da diferença de sacramento e ordenança. Esse é só para entender o conceito. Não há problema nenhum, como o André perguntou, de dizer que o batismo nosso é um sacramento. Não tem problema nenhum. Tanto é que essa Bíblia aqui, eu até separei aqui, ó. Tá, deixa eu ver se a folha está aqui. Tanto papel aqui também. Eu vou achar aqui depois, aí eu mostro para os irmãos a diferença do... Só o contrário que não é válido, né? Que nem o sacramento da Igreja Católica, a gente pode dizer que é o mesmo nosso, não. Tá, aí o nosso pode ser lá. Porque assim, os únicos dois que a gente tem similaridade, não na execução, mas na intenção, é o batismo e a ceia. Até porque o batismo da católica é feito de uma outra maneira, né? E por uma única pessoa, não é o caso nosso. Por exemplo, o batismo não precisa ser feito só pelo pastor Carlos. Lá no caso tem que ser só pelo padre responsável pela diocese, né? Não que o contexto possa ser. Então, no nosso caso, a gente tem a mesma similaridade em 2 aspectos, em 2 sacramentos, que é a ceia e o batismo. Mas é só para a gente entender, quando eu entendo o conceito, eu vou saber diferenciar qualquer um. Então, o sacramento ele tem um ritual com vestimenta, palavras, ordenanças, e no nosso caso é uma lembrança, é um aspecto que a gente está fazendo de rememorar aquela ação daquilo que está dizendo. Certo? Se eu não me engano, acho que Lutero, quando ele fez aquelas tratados da reforma lá, ele propôs, né, de reduzir esses sacramentos a 2 só. Né? Exato. A ideia é... Pontos. Porque justamente por causa disso que se perde. Por exemplo, eu acho que os irmãos sabem disso, mas é bom falar. Só para pegar o contexto do Brasil.
até 1970, todas as missas eram feitas em latim. Exatamente. Você entendeu? Por quê? Porque era uma ministração que era só aquela pessoa que ia fazer. E essa é a diferença do contexto evangélico. Não vou falar protestante, do evangélico de uma maneira geral. A gente quer que é um dom, Deus levanta quem Ele quer. É lógico que a pessoa tem que ter a aplicação daquilo, a disciplina, o zelo de estudar. E aí Deus vai usar aquela pessoa. Não é restrito a uma pessoa, não é ela que detém a verdade. Por exemplo, uma prática que a Igreja Católica tem, que é a confissão. Eu não sou ninguém para absolver ou para dar. Não sou ninguém. Como que eu posso assumir, né, como ministro da palavra de Deus, uma condição que não é minha? Eu não tenho condição de escutar a tua adversidade, não vou falar pecado, vou falar a tua adversidade, com um crivo de juiz, para que eu possa lhe absolver ou lhe condenar. Eu não sou ninguém. Até porque eu vou ouvir as suas palavras e não a sua intenção. Tudo que essa prática que a Igreja Católica faz, de você ir lá fazer o confessionário, confessar os seus pecados, é antibíblico isso. Como é que ele vai chegar lá? Eu vou lá, confesso o pecado que eu fiz para eles, aí ele fala assim, ó, aí eu vou dar uma penitência a você, você vai ter que rezar umas 5, 6 Ave Maria. Mano, 10 Pai Nosso. Mas, Paulo, eu vou pegar essa. Foi muito bom o que você disse. Eu vou pegar isso aqui só para fazer um pequeno recorte. Lembra que no outro culto, no outro ensino, eu fiz um comentário de que a heresia funciona dessa maneira? Ela pega um ponto de verdade e distorce. É. A Bíblia nos ensina o seguinte, se não estou enganado, no livro de João, nos livros de João: confessai uns aos outros as suas dificuldades. Em algumas traduções, os seus pecados, outras traduções, as suas adversidades. Mas enfim, confessai uns aos outros. O que o diabo falou? Você não vai confessar mais uns aos outros, você vai confessar para aquela pessoa e ela vai te dar o caminho para você ser salvo. então eu fiz. É aquela história: Deus inventou chocolate e o diabo criou diabetes. Entendeu? É importante a gente entender essas nuances. Porque a heresia, ela se baseia nisso, ela pega um ponto de verdade e cria uma metodologia em cima. Então, o confessar pecado, ele é bíblico. Ele é bíblico. É lógico que eu não vou ficar na porta da igreja falando, irmão, pequei hoje, não sei o que, aí chegou outro, irmão, pequei. Lógico que não é isso. Você vai escolher alguém maduro, para que possa, se essa pessoa, mesmo que ela não fale nada, vai estar orando com você. A ideia é essa. Por isso que a Bíblia fala, suportai-vos uns aos outros. A gente não entende se suportar. Irmão, suportar aqui não é aturar. Essa é que é a grande verdade. O suporte lá, você quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Calma aí, vem. A gente entende suportar é como aturar. Suportar é isso aqui, ó. Carregar o meu irmão. É isso aqui. A corrida tá no frente. Vai lá, Paulo. Suportar é isso. Suportar é você estar servindo de suporte para a pessoa se apoiar, para a pessoa ter guarida, para a pessoa ter em quem ela vir e poder se expressar. Contar. Você entendeu? A gente distorceu essa questão. Então a gente pega essa aí e fala assim, pô, eu sou obrigado a suportar aquele irmão. Está incorrendo em 2 pecados. Está distorcendo a palavra e está mentindo para você mesmo. O suportar é a gente estar à disposição. Então quando a gente fala confessar os seus pecados no outro, é bíblico. O que não é bíblico é eu transferir a responsabilidade que é do Espírito Santo, que vem para convencer, para instruir e para direcionar a um homem. Aí o padre vai lá e dá a penitência pro cara Que não serve para nada. que não serve pra nada. Então vamos lá. Repetitivo. Já é 11h15 já. Então, realização das ordenanças e feitos sacramentos, como a gente falou, né? Então, os batistas creem que as ordenanças devem ser obedecidas por toda a igreja, com plena consciência da importância daquilo que significam, embora tratem apenas de atos simbólicos. Liberdade e consciência do indivíduo, o crente deve escolher por sua própria consciência se irá servir a Deus, e não por pressão do Estado ou da igreja estatal estabelecida. E autonomia das igrejas locais. Os presbiterianos. Então, o presbiterianismo refere-se à igreja cristã protestante que adere à tradição teológica reformada, ou seja, o calvinismo.
cuja forma de organização eclesiástica se caracteriza pelo governo de uma assembleia de presbíteros ou anciões. E a gente tem lá o texto de Efésios 1, 3 a 6, que fala da predestinação. Eu não vou ler agora para a gente remir o tempo, tá? Então, as igrejas presbiterianas são oriundas da Reforma, e aí eu faço de novo um desafio, se vocês puderem assistir isso que está no YouTube lá da história da igreja, lá é importante, porque eu vou até pegar agora, eu quero reservar um tempinho, a gente vai até 11h30, eu quero pegar das 11h30 até as 11h40, só para falar até mostrando uma coisa para o Cauê que ele não conhecia. Uma questão importante nossa, aqui do Brasil, que a gente não conhecia. Mas essa ação, principalmente quando vai falar dos hugonetes, vai falar dos anabatistas. Por exemplo, você sabia que o massacre dos anabatistas foi promovido pela igreja protestante? Com o aval dos protestantes da época? Zwinglio é um homem extraordinário, eu tenho algumas coisas escritas dele, é um homem de uma profundidade. Ele consentia na morte das pessoas. Não só consentia, mas incentivava. Ele e tantos outros. Calvino também. Ele e tantos outros. Homens assim que são base do movimento evangélico protestante. Perseguiram e mataram os anabatistas. Tanto é que na noite de São Bartolomeu, que a gente vai pegar aqui a pouco, só na França foi 3.000 numa noite só. Fala. A questão dos textos também de Lutero, quando ele fala dos judeus também. Antissemita. Não, assim, irmãos, assim, a gente precisa entender o seguinte, vamos criar maturidade aqui. Vocês estão ganhando, porque vocês são muito mais jovens, eu demorei para entender isso. A gente não precisa canonizar nenhum homem. A gente tem uma ênfase de entender, por exemplo, eu começo a estudar Charles Spurgeon, e aí eu canonizo ele. Ou seja, existem dois tipos de pessoas no mundo, Spurgeon e o restante da humanidade. Não é isso. Por exemplo, vocês sabiam que Spurgeon, ele é chamado príncipe dos pregadores, pela sua capacidade de pregar, apesar que ele não foi o maior pregador. George Whitefield acho que pregou muito mais do que ele. O John Wesley também. John Wesley, mas o Spurgeon era pela capacidade que ele tinha de articular o seu sermão dentro daquela igreja. Pô, tinha domingo que tinha quase 10.000 pessoas. Um monte dentro da igreja e o restante fora. E todos ouviam, tem essa, hein? Todos ouviam o sermão. Mas enfim, Spurgeon, ele chegava no final do dia, sentava na frente da lareira e fumava seu charuto. Ô, glória. Você entendeu? Lutero ia para sua taverna tomar cerveja. O que a gente precisa entender, irmão, não vamos canonizar as pessoas. Estou falando isso porque a gente muitas vezes pega isso e começa a seguir uma linha. A gente tem que, por isso que eu falo do zelo da palavra. A Bíblia nos ensina através do apóstolo Paulo, retende o que for bom, o que não for, despreza. Eu, por exemplo, tenho um amigo meu que é pastor de uma igreja batista. Se você for na geladeira dele lá e abrir, você vai ver uma garrafa de vinho dentro da geladeira dele. Eu concordo? Não concordo. Mas eu jamais vou falar alguma coisa contra aquilo. Jamais. Jamais. Para mim serve? Não serve. Nem como pastor, nem como homem. Eu me conheço e eu sei que eu não posso isso. Talvez se eu não tivesse esse problema, eu poderia, junto com ele, celebrar uma ceia lá e tomar o vinho com ele. Mas eu não posso. Então, é importante entender isso. Retende o que for bom. Irmão, você pega um escritor, leia, retende o que for bom. Mas não canoniza aquela pessoa. Não canonize ninguém. O único que deve ser digno da sua adoração é Jesus Cristo. Amém. Por isso o mandamento ele é tão profundo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Porque quando você ama a Deus nessa profundidade, você não precisa amar mais nada. As coisas são decorrência desse amor. São decorrência. Aí você fala, pô, não vou amar filho, não vou amar esposa. Não é isso. Estou dizendo que esses amores vão ser decorrência desse amor principal. Amém. É isso que a gente está perdendo, é o amor principal. Então a gente acha que o amor pelo irmão é maior do que o meu amor a Deus. E por não amar a Deus, eu não faço o que eu preciso fazer para ajudar esse irmão. Então muitas vezes eu vivo uma religião hipócrita. Porque por eu amar o irmão, eu não vou tentar ofender ele, mas eu estou ofendendo a Deus porque eu não fui canal da verdade de Deus para aquela pessoa. Esse negócio é sério, irmão. Isso aqui é sério. Fala, Fausto. Esse negócio de canonizar aí que você está falando é um ponto interessante, que eu acabei de me lembrar de uma história. Fala aí. Os adventistas, eles fizeram praticamente isso.
eles canonizaram a fundadora da igreja deles. Ela e o marido, né? O White. Entendeu? O White. Eles canonizaram, então eles seguem a linha de pensamento, a visão que aquela mulher tinha até hoje, sendo que na verdade eles podiam pegar um pouco da visão dela ou usar, a igreja não ia ser o que é hoje, entendeu? Ia seguir as coisas certinho, só que devido às ideias dela, eles seguiram as ideias dela. A mesma coisa de eu chegar aqui na Igreja Cristã da Família, eu pegar as ideias do pastor Olavo, todas, e colocar como doutrina da igreja. Entendeu? Isso aí. É isso que o Adventista fez. Canonizou o seu fundador. Mas isso acontece Os muito. mormons também, né? Entendeu? Então vamos lá, só para a gente terminar aqui a igreja presbiteriana. Então o que eles creem? Eles creem que a Bíblia é a única regra de fé e prática e fonte de toda doutrina ensinada na igreja. Mas só que eles usam alguns apoios. Então o que são esses apoios? São os símbolos de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. Vocês já leram isso, não? Eu até trouxe aqui. Tem o de Westminster, tem o de Hindenburg, tem o Cânico de Dort, tem vários. Eu tenho a confissão Mais de fé igrejas da de Inglaterra. Eu tenho a confissão de fé de Westminster Solar e eu tenho o resumo que eu escrevi da confissão de fé de Westminster. Não, é legal. Isso aí, eu acho interessante isso aqui. Eu até trouxe. E agora eu achei aqui a Confissão de Fé de Westminster, ele fala dos sacramentos, né? Então ele fala aqui, ó, capítulo 27, dos sacramentos, estabelecendo quais são. 28, o batismo, e o 29, a ceia do Senhor. Então por que a gente fala disso, esse catecismo? Porque a gente vai ver que eles têm um credo. O catecismo, são perguntas que muita gente tem e não tem como fazer para as pessoas, que já estão respondidas nesses catecismos. É lógico, com a visão que eles têm. Por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster aqui, ele diz o seguinte, ele fala sobre os eternos decretos de Deus, a criação, providência, Cristo como mediador, o pacto de Deus como homem, e até grifei um negócio aqui, justificação, vocação eficaz, livre-arbítrio, adoção, santificação. Então ele fala assim, boas obras. Então só para vocês entenderem o contexto. O Catecismo de Fé de Westminster, no seu capítulo 16, é o seguinte: essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e a evidência de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam sua gratidão, robustecem sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca dos adversários e glorificam a Deus, de quem são feituras suas. Cridos em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto em santidade, tenham no final a vida eterna. Por que eu estou fazendo isso? Porque é uma discussão ferrenha nas igrejas daquele texto de Tiago, que diz das obras. E olha a explicação que o catecismo está dando nisso aqui. Então, quando eu leio isso, a minha dúvida acaba. Porque eu vou entender que a obra não é uma manifestação minha para aparecer alguma coisa. Não, ela é uma ação natural de alguém que foi lavado, remido, justificado e santificado na ação do Espírito Santo. Porque quando eu for ofendido, eu não vou ofender. Isso é obra. Quando eu perceber alguém com padecer necessidade, eu vou lá ajudar. Quando eu ver um entristecido, eu vou lá abraçar. É obra. Quando eu ver alguém com fome, eu vou lá dar o alimento. Quando eu ver alguém irado, eu vou tentar apaziguar. É a obra, é a ação natural do Espírito Santo. Então, se vocês puderem ler essa confissão, é lógico, retende o que for bom. Por exemplo, um capítulo que eu acho que vocês devem ler, chama A Perseverança dos Santos, que é o 17. É extraordinário. Esse capítulo, ele é pequenininho, mas fala de Judas, da perseverança, de perseverar, os santos perseverar, tá? Então são coisas importantes que a gente tem que ler. Caso a igreja perceba, suas declarações não são vistas como sagrados ou inspirados por Deus. E os pentecostais? Então, pode ver. Eles acreditam nos dons ou não? Eles acreditam nos dons? Eles são sensacionalistas. Mas assim, eu estou evitando de entrar muito nesse aspecto, porque dentro da própria igreja presbiteriana e da igreja batista, pegando esses dois expoentes, que são a congregacional os dois são modelos, a presbiteral, né? Congregacional e presbiteral. Já existem muitas correntes de reavivamento dentro dessas correntes.
Então você tem muita batista renovada, muita presbiteriana renovada. Carismático, né? Então. Tem presbiteriana independente, presbiteriana, tem vários tipos de modelo. Mas assim, a gente está falando do modelo, digamos assim, como pode dizer? Não, a prática, né? O que não a exceção, a via de regra. Então, o movimento carismático presbiteriano, ele já é uma regra, não é mais uma exceção. A igreja independente, por exemplo, ela é uma exceção. Você tem várias presbiterianas que são independentes, ela tem o seu próprio, não está ligada àquele presbitério. Mas a batista em si, ela já tem essa corrente, mas via de regra, a presbiteriana, ela é sensacionalista. Ela crê que os dons, não a inspiração do Espírito Santo, mas os dons cessaram em Atos, ali, né? A batista também, de uma certa forma, crê nisso. É isso que divergiu, e é o que a gente vai falar agora, que no começo de 1900 teve início o movimento pentecostal, que difere do neopentecostal. Isso é importante a gente entender, porque quando a gente fala pentecostal, é a resposta que o falso deu, é a ação do Espírito Santo, é o mover do Espírito Santo incendiando. E o que eu creio, tá? E o que eu creio, eu não creio que os dons cessaram, de jeito nenhum. Eu posso dizer isso porque eu sou prova viva disso. Eu não falo em línguas, mas isso não quer dizer nada. Uma vez apenas eu orei em línguas. Uma vez apenas eu vi os gravetos incendiando. Isso eu já vi. Eu também. Né? Então, mas isso não significa que não tenho o Espírito Santo. Muito menos que eu não sou cheio dele. Não quer dizer nada. Né? É lógico que assim, é legal você ver falando em línguas. Eu até deixei um versículo depois que a gente vai falar, porque a gente às vezes tem muita ênfase num aspecto e nenhum no outro. Mas é importante ter o equilíbrio. Então o Pentecostes, né, é um movimento que dá ênfase especial, uma experiência direta e pessoal através do batismo do Espírito Santo. Então o pentecostal é derivado do Pentecostes e o termo grego que descreve a festa judaica das semanas. Esse evento comemora a descida do Espírito Santo sobre os seguidores, conforme descrito em Atos 2. Os pentecostais têm a ver o seu movimento reflete o mesmo tipo de poder espiritual, estilo de adoração e ensinamentos que foram encontrados na igreja primitiva. Aí entra a igreja que o Samuel estava falando lá no café. Que a gente tem o modelo da igreja pós-ação de Lutero. Mas a igreja, por isso que eu fiz questão de ler aquele texto de Atos do Caminho também no começo, porque a igreja já existia antes daquilo. A igreja, quem instituiu a igreja, a eclésia, o ajuntamento, foi o próprio Jesus. Quando ele fez a sua célula lá com 12 pessoas lá em casa, ou nas ministrações que ele tinha, ele já estava fazendo isso. Depois ele fez cultos ao ar livre. Como eram esses cultos? Não sei. Não tem intenção, também não preciso saber. O que eu sei é que houve um curso de administração da palavra, né? Mas já houve, a igreja já existia, não nos moldes que a gente entendeu. O que houve foi um degringolar da igreja com o tempo, com a aplicação de usos, costumes e a coisa humana, né? Quando Constantino se converteu, eu acredito que isso foi em vez de ser um avanço, foi um retrocesso. Eu, particularmente, tá? Eu posso estar falando uma grande bobagem, me perdoem por isso. Mas para mim, a visão de quando Constantino se converteu, acabou com a igreja. Ele facilitou a propagação do evangelho, permitiu que aquilo fosse assumido, o Estado assumiu aquela participação da igreja, porém, aqueles que eram verdadeiramente cristãos acabaram ficando digamos assim, na bonança. Irmãos, há mais perigo na prosperidade que na luta. Há mais perigo na prosperidade que na luta. Quando a igreja está próspera, eu até mandei alguns encargos, algumas mensagens. O pastor Cláudio Duarte colocou um vídeo curto esses dias, onde ele fala que ele teve uma reunião com alguns políticos aqui, e ele falou assim: irmãos, vamos se preparar porque a igreja vai ser abençoada, porque a perseguição vai vir. Basta ver a Nicarágua. As igrejas católicas fechadas, o programa evangélico. Vocês têm uma ideia, esse final de semana era para ser comemorado o dia da Bíblia na Nicarágua. Nenhum pastor foi autorizado, nenhum movimento foi autorizado a sair na rua. Se fosse comemorado, tinha que ser internamente a porta fechada. Então, só para você entender, e isso está vindo para o Brasil, tá? Está vindo e está vindo muito forte. Então o Cláudio Duarte, da mesma maneira que ele dá glória a Deus, porque ele fala, agora a gente vai ver quem é e quem não é, também a gente vai ver uma dificuldade muito grande. Então vamos perseverar, porque o negócio vai estreitar. Então, quando Constantino assumiu e o Estado deixou de ser laico, digamos assim, para mim essa prosperidade foi ruim para a igreja, porque a igreja acabou se perdendo com seus cabeças e até chegou
culminando com a era medieval, a era das trevas. E aí o movimento Deus levantou essas pessoas, não que a igreja estava morta, não era isso, mas Deus levantou com poder e glória para que haja manifestação. Então essas pessoas foram canais, tinham suas dificuldades, suas falhas, mas foram canais de Deus para isso. Quem sabe vocês não são canal dessa geração agora? Quem sabe? Não sei. Eu olho para você, eu vejo um Spurgeon. Eu olho para você, vejo um Wesley. Eu olho para o André e vejo um Calvino. Pô, eu queria ser Calvino. Vamos trocar. E a boa parte disso, não estou vendo a parte ruim, estou vendo a boa parte, tá? Então a história do movimento pentecostal, né, hoje traça, vocês podem ler em casa depois, se não ler, é legal, que aqui fala do Moody e tal, tá? E as crenças, o pentecostal como os outros evangelicais, e aí tem uma diferença do que é angelical para evangélico. O angelical é o conglomerado de todas essas ações, tá? Então aqui, essa crença expressa nas declarações doutrinárias de diversas organizações pentecostais, como a declaração de verdades fundamentais da Assembleia de Deus, a afirmação de fé da Igreja de Deus em Cristo, a declaração de fé da Igreja do Evangelho Quadrangular, todas as igrejas. E aí tem a declaração de fé da Igreja Cristã da Família, que é importante que vocês leiam. O que a gente fala de família, o que a gente fala de batismo, o que fala daquilo, aquilo que a gente crê, da palavra de Deus, é importante a gente ler isso, tá? Entretanto, os pentecostais diferem de outros evangelicais por rejeitarem o sensacionismo, ou seja, nós cremos na ação contínua do Espírito Santo com os seus dons de expressão. Eu creio na operação de línguas? Creio. Não acho que é essa baderna que muitas vezes fazem, mas creio. Creio que Deus opera os seus milagres? Creio. Creio que Deus, o Espírito Santo move? Creio. Eu creio nisso. Tá? Falando que é a minha visão particular. Os pentecostais acreditam que os dons espirituais, assim como falar de línguas e profecia, não cessaram após o fechamento do cânon bíblico e ainda estão disponíveis para os cristãos modernos. E aqui é só uma curiosidade. Vocês acham que aquela descida do Espírito Santo com aqueles dons de língua lá eram línguas estranhas, que a gente não entende? Era língua, vamos trazer para o nosso termo, era língua celestial ou era língua terrena? O que vocês acham? Não escutei. Os dons de língua que foram distribuídos no Atos 2, eles eram línguas celestiais ou línguas terrenas? Eram línguas faladas daquele povo daquela região. Então, Eles um povo falava se entendiam. espartano, outro falava carta, o outro falava. Um falava espartano, outro falava a língua de Cartago, outro falava a língua de Tessalônica e assim. É a língua deles que se entendiam com outros. Então é assim. Eu entendi o que você quer dizer. É a mesma coisa assim, por Mas esse exemplo. mesmo fala português? Vamos mudar para o dia de hoje. O que acontecia lá era isso. Um falava mal a ex, o outro falava satanês. Um posso jogar falando, um apóstolo falando inglês, outro falando em francês, outro falando em italiano, outro O falando. outro lá em Em Minas russo. Gerais, o outro Não, é importante entender. Por que eu estou fazendo isso? Pode falar. Não, eu acredito nisso porque logo depois do Pentecoste tem a percepção do público. E por causa dessa percepção do público a gente percebe que as línguas que eles estavam falando eram línguas nativas da diáspora, né? Que Tiago vai falar que a diáspora é os cristãos, os judeus que nasceram longe da Judéia. Então é por esse entendimento que se crê que Mas tá as certo, línguas mas eram você sabe que eu fiz essa nativas. pergunta, parece boba, mas muita igreja evangélica cristã, pentecostal, principalmente as neopentecostais, atribui esse texto ao dom de línguas. E acha que aqui está embasando uma língua estranha, o que eles falam, Que é a língua do sangue. ralabucha, lá, como é que fala aqueles negócios lá? Zarabasteia. Zarabasteia, e não sei mais o que. Essas coisas aí, a gente, até peço perdão a Deus se está brincando, mas a gente atribui esse texto e não tem nada a ver. Por isso que é importante tecer e estudar a Escritura, não tem nada a ver, tá? O texto que eu coloquei para cá, deixa eu até pegar ele aqui, 1 Coríntios 14, vamos dar uma lida rapidinho para a gente poder falar. 1 Coríntios 14, por isso que eu falei da questão do equilíbrio, da gente ter um dom e não ter o outro. 1 Coríntios 14, o 4 e o 5.
O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Aí no 27 e 28 diz o seguinte, 27 e 28, cadê? No caso de alguém falar outra língua, que não sejam mais ou 2 ou 3, ou quando muito 3, e que isto sucessivamente, e que haja quem interprete, mas não havendo intérprete, que fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Olha que pancada. Por que eu estou falando isso? É errado a gente orar em línguas na igreja? Não, não estou falando que é errado. Pelo contrário, é que a gente não busca o dom da interpretação. É aí que tá. Certo, Fábio? Acertei? Aê, Fábio, obrigado. Nas igrejas tem esse negócio. Você está falando em línguas, porque eu sempre aprendi com meu pai. Quando você está falando em línguas, você está identificando a si mesmo. Agora, quando você está falando em línguas, por isso que Paulo fala lá nas cartas dele, que eis que haja um intérprete. É o que nós acabamos de ler. Entendeu? O que nós falamos agora. Agora tem igrejas que o cara vai lá, o cara fala em línguas, ele mesmo está traduzindo o que ele está falando. É isso aí. Então é importante quando você está edificado, você não edifica o corpo também? Entendeu? É isso, por isso que eu tenho algumas ressalvas com o negócio sobre o dom de línguas, essas coisas aí de língua dos anjos, aí, porque... Não, eu não tenho ressalva nenhuma. Eu não tenho ressalva nenhuma. Eu creio que Deus pode fazer e faz. O que eu acho é nós que não buscamos o dom de interpretação. Eu falo isso assim como um exemplo. A gente busca muito uma coisa e não busca outra. Essa é a ênfase. Não estou dando ênfase se a língua é estranha ou não é estranha, se é de Deus, se não é de Deus, porque não sou eu que julgo. O que eu tenho que julgar sou eu mesmo. Se eu estou falando uma língua motivada pelo meu próprio coração, eu que vou prestar conta, Fausto. Eu jamais posso julgar um outro irmão, ou ficar do lado dele e falar, pô, esse camarada está estranho, essa língua aí é dele mesmo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Presta atenção o que eu estou querendo dizer. A gente tem uma mania de querer atribuir para o outro uma responsabilidade que é minha. A minha responsabilidade é julgar os meus atos. Isso que é importante, eu tenho que julgar a mim. Mas é muito difícil julgar a mim, então eu acho mais fácil julgar o outro. É mais fácil e é mais gostoso, para ser sincero. É mais gostoso. Você julgar outra pessoa é mais gostoso. Porque você pode atribuir todas as fraquezas dele para ele e acabou, sabe? Agora, se enxergar, ver as suas fraquezas, as suas dificuldades, é dolorido. Então, eu tenho que fazer o quê? A gente tem que, como corpo, buscar falar em línguas, mas buscar interpretar as línguas. Essa é a ênfase. O que eu estou querendo trazer de ênfase é o equilíbrio, é o evangelho. Que nem no meu caso, eu oro bastante língua, principalmente em louvor. Só que eu busco a interpretação. Só que Deus ainda não me deu. E às vezes nem vai dar, ele vai dar para outra pessoa. Exatamente. Pode dar para outra, mas é uma coisa assim que nem quando a gente está falando em línguas, pelo menos comigo, é uma coisa que é uma visitação assim, é uma coisa. Não tem nada errado nisso. O problema seria se a igreja não assumisse e você fizesse. Aí seria errado. Mas como há cobertura dos pastores da igreja, do ministério da igreja, da doutrina da igreja, não tem problema nenhum. Há um incentivo da igreja em orar em línguas. A igreja incentiva, não tem nada errado. Por isso que eu estou tomando cuidado de ter a ênfase, dizer que não é que é errado, é que a gente está faltando em buscar o outro dom. Não há erro nenhum. Se quiser chegar na porta da igreja e começar a orar em línguas, o Espírito Santo me tomar e orar em línguas, está tudo certo. O que precisava ter era alguém que interpretasse. Porque talvez aquela oração precisasse uma palavra de edificação para outra pessoa. Para edificação e para a igreja também. E para a igreja. É esse que é o problema. É que nem no culto de sexta-feira nosso das mulheres, foi muito tremendo, foi uma unção muito grande. A pastora, ela fez isso, porque ela mesma orava em línguas e ela mesma interpretava. Houve esse momento de interpretação e foi muito edificante. Só uma pergunta. Sei lá, desse pode ser uma viajada minha. Mas por que os assembleanos eles têm tanta facilidade em. Não sei se é deles ou é de Deus, essa facilidade de fluir nos dons? O problema do Pentecostes. E por que o outro lado tem tanta essa dificuldade? Não, o problema do Pentecostes, assim, como eu disse no começo, Deus tem um plano e a característica para cada tipo de pessoa.
Então, por exemplo, a Igreja Deus é Amor, por que ela cresceu tanto? Porque uma grande parte do ser humano, da população, digamos assim, da nossa característica, precisa ter uma disciplina rígida, porque senão o cara não faz. Então ele precisa ter que alguém diga para ele, ó, faça ou não faça. O que acontece? Uma outra parte grande do ser humano tem muita potencialidade de dar vazão àquilo que o Espírito Santo faz. Então, em alguns casos, chegando até potencializar. É o caso, por exemplo, de quando tinha aquele movimento de cair no chão. Então, algumas pessoas caíram impulsionadas por Deus? Certamente. Todas? Certamente que não. Então, há um movimento natural. Então, a característica pessoal que Deus levanta favorece algumas ações do Espírito Santo. Agora, o problema do Pentecostes é que a gente não pode julgar, mas tem muita meninice. Muita, com todo respeito, com muita carnalidade. Então, esse é que é o problema. Por exemplo, uma coisa que eu não concordo, pode ser? Pode. Mas eu chegar no púlpito e dizer, Deus está me mostrando que tem alguém com dor de cabeça? Uma coisa bem comum. Então, o que acontece na Assembleia de Deus é que você vê muita meninice. Vou dar um exemplo. Eu sei de um irmão, na época do costume mais rígido da Assembleia de Deus, que não podia ter televisão. E ele não tinha na sala. A televisão dele ficava escondida dentro do guarda-roupa. O que adiantou? Eu vi isso na minha família. Fala, Fausto. Irmão, sobre esse negócio aí da Assembleia de Deus que vocês estão falando, aconteceu um episódio bem interessante. Acho que muitas pessoas aqui, os mais antigos da igreja, que estiveram lá. Foi uma mulher, ela foi lá pregar lá na igreja de Marajoara, certo? E quando ela chegou lá, ela começou a falar lá, a profetizar lá, dar tiro do demônio e tudo. Aí ela chegou e falou para uma. Ela chegou lá e falou assim pro cara, né? Pro irmão do Emerson, o Fábio, né? O tio da Sem nome, vai, conta a história, sem nome. Ele estava lá sentado lá da mãe dele. Aí essa mulher chegou assim e falou assim: ei, você aí de branco, Deus está mandando dizer para você que você vai ter um filho, você vai engravidar. E a mãe estava e a mãe estava lá falando: não, ele é meu filho, ele é homem, é quem tem o cabelo comprido. Entendeu? A mulher falou isso no púlpito. Entendeu? É carnalidade. Isso ela dava tiro de K-47. Ela tava assim, ó, vamos tirar o demônio. Pergunta pro meu pai. Tava eu e meu pai lá e a gente viu, a gente presenciou no dia. É difícil, assim, a gente tem que entender o seguinte. Mas você vê, De tudo. é gente bradando espada pra matar demônio, você tem de tudo. Então, por quê? Porque a pessoa não busca ter maturidade. Então a meninice, ela impera onde não tem maturidade. Isso não é uma questão de idade, é uma questão de profundidade. Se a gente não tem zelo numa vida espiritual, eu vou falar para você, assim, não é demagogia, tá? Mas eu procuro ter uma disciplina bastante rígida nessa questão. Eu procuro todo dia, acordo, tomo um café, a primeira coisa que eu vou fazer é sentar no meu sofá quietinho lá e ler a Bíblia. Todo dia às 7h13 da manhã ele está sentado no sofá lendo a Todo dia. Ele vai. Presta atenção nisso, porque quando você casar e tiver sua própria casa, você vai estar lá também no seu sofá. Às 7h13. Às 7h13. É uma disciplina. E o seu filho vai ver isso e ele vai falar do seu pai e falar: pô, meu pai faz isso porque meu avô estava lá às 7h13. 7h13 da manhã. Irmãos, o problema é o seguinte. Eu vou falar um negócio comum, é uma parafrase, tá? Quando a gente lê a Bíblia, e você não consegue encontrar erros em você mesmo, tem alguma coisa errada. Com certeza. Quando a gente lê a Bíblia para encontrar erro nos outros, é que é o problema. A gente lê a Bíblia para encontrar falha na igreja, a gente lê a Bíblia para encontrar falha nas instituições, a gente lê a Bíblia para encontrar falha nos irmãos, mas não lê a Bíblia para encontrar falha na gente mesmo. Irmãos, é uma coisa que a gente fala assim, ó, vou falar sem medo de errar. Sem medo de errar. Se você não se considera o principal pecador, se
está se enganando. Você está se enganando. Não tem outro mais pecador do que você. É você. E nesse caso estou falando para mim. De mim. Entendeu? Porque a gente tem o costume de achar que porque quem está se prostituindo está pecando, quem está usando droga. Não que ele não esteja. Mas quais são os seus pecados internos? Como eu disse, vocês veem que eu gosto muito de fazer essa ênfase na motivação. É o que tem no interior. Não, o exterior é consequência. Tem muita gente polida que não vale o que o gato enterra. O que move, irmãos, é o interior. E o interior só Deus conhece. Só Deus. É Deus que conhece o seu bom dia, é Deus que conhece a sua paz do Senhor, é Deus que conhece o seu... É Deus. Então o nosso entendimento como pentecostal é entender que o Espírito Santo está agindo, instruindo a ação. E que algumas coisas são consequências dessa ação. O manifestar língua. Você quer ver uma manifestação do Espírito Santo que eu acho extraordinária? É o choro. É o choro. Que é a prova maior de convencimento do que a lágrima. E a gente não vê mais isso acontecer. De pregações fazer com que você chore. A vitória é gostosa? É gostosa. Mas Davi só caiu depois da vitória. Elias só sentiu a decepção depois da vitória. Jeú só fraquejou depois da vitória. Enquanto eles estavam lutando, eles estavam perseverando. Teve a luta. Por isso que eu falo que a prosperidade ela é complicada. Tá? Então, o nosso entendimento, irmãos, quando a gente estuda a história da igreja, por isso que eu queria levar o foco um pouco mais adiante do que simplesmente a história da igreja. A gente viu aqui, tem a apostila, está bem escritinha, depois vocês podem ler, está bem redigida, né? Vai ter o foco, aqueles que eu falei, das três vertentes, tanto da episcopal, presbiteral, pentecostal, as formas de governo, mas o foco nosso é entendermos que aquilo é uma consequência do nosso ajuntamento. A igreja do Senhor Jesus já existia antes, vai existir agora e vai existir depois. E vai chegar um momento que essa igreja vai ser eterna. Ela já é eterna, mas está condicionada na nossa fragilidade humana. A partir do momento que nós estivermos todos na glória, vai ser eterna. Amém? Amém. Aí só uma curiosidade, que a gente já passou da hora, só para não perder essa oportunidade. A gente sempre costuma falar da igreja a partir dos movimentos, principalmente no Brasil, a partir da chegada dos missionários que fundaram a Assembleia de Deus do Brasil, né? Daniel Berg, 1911, dos presbiterianos que vieram aqui por volta de 1800 e pouco, daqueles que tiveram. Mas a nossa igreja, na verdade, ela começou antes. Há um fato, assim, vocês já ouviram falar da tragédia de Guanabara? Você já viu nessa? Então, o que acontece? Quando teve o massacre de São Bartolomeu, lá dos Hugonetes, a perseguição que aconteceu na França, isso aconteceu em 1500 e pouco. 40 anos de essa perseguição, e essa perseguição aconteceu alguns anos depois que o Brasil já tinha sido tomado posse. Eu não vou falar descoberto porque isso aí é uma bobagem sem tamanho, né? Me perdoem aqui os historiadores, mas ninguém me convence que isso aí só tomaram posse daqui que já era conhecido há muito tempo. Mas isso é um outro assunto. Só que nessa época, logo 40 anos depois que já tinham tomado posse, já estava assim, francês, holandês, já tinham os portugueses aqui, veio algumas embarcações da França trazendo alguns hugonetes de lá, homens piedosos que vieram para o Brasil. E esses homens, eles foram conhecidos como os homens que trouxeram o Evangelho para cá. Tanto que esses homens, são conhecidos como os primeiros mártires do país. Porque eram homens piedosos, tremendamente versados na palavra de Deus, né? Então até trouxe uma coisa aqui. 4 deles foram enforcados, eles foram para o Rio de Janeiro, 4 deles foram enforcados, porque eles serviram ao propósito, quando viram que eles estavam se sobressaindo com a piedade, porque eram homens piedosos. 4 deles foram enforcados e um, porque tinha outras habilidades, foi salvaguardado para prestar serviço. E aí, só vou ler um negócio aqui. Então, Jacques Le Baulé, eu não sei a pronúncia correta, ou João Bolé, outro nome que merece menção, esse João Bolé,
fugindo para São Vicente devido à sua utilidade para os portugueses, recebeu certa liberdade para pregar. Foi, contudo, denunciado pela Inquisição pelo padre local Luís da Gran, que se sentiu ofendido nas disputas teológicas. Pela insistência dos jesuítas, foi levado para a capital, Salvador, onde esteve aprisionado 1559-1567, logo no começo da colonização. Em 1567, o governo geral de Mendes Sá levou para o Rio de Janeiro, onde foi enforcado. Sobre ele escreveu José de Anchieta, sabe que é o Santo José de Anchieta. Em sua informação no Brasil e suas capitanias, José de Anchieta escrevendo, um dos moradores dessa torre, São Vicente, era um João de Boli, homem douto nas letras latinas, gregas, hebraicas e muito lido nas escrituras sagradas, porém grande herege. Ali em São Vicente começou a vomitar a peçonha de suas heresias, a qual resistiu o padre Luís da Gran. Sobre a sua morte escreveu Aníbal Pereira dos Reis. Naqueles tempos de espesso obscurantismo religioso, a lei fazia um sacerdote acompanhar o réu ao cadafalso. No caso de Bolé, Anchieta foi quem o seguiu. Nas últimas instâncias para negar o calvinismo e refugiar-se no romanismo, com todas as investidas anteriores, caíram no vazio. A vítima de ódio clerical permaneceu em sua lealdade a Jesus Cristo. O historiador João Francisco Leopoldo reconhece, com ânimo firme e resoluto, perseverou na sua fé, afrontou a morte. Retardou o algoz o desfecho fatal. Dizem que por imperícia, mas na verdade por compaixão do inocente que foi por ele instruído a respeito do Evangelho. Ou seja, no ato da morte do cara, ele pregou o Evangelho para o torturador, que se comoveu e recebeu. O fato é que Anchieta, de espírito odiento, antecipou-se ao carrasco e enforcou Bolés. E olha a frase que o Anchieta diz em latim, né? Eis aí como se mata um homem. Por que eu estou fazendo essa história? Porque essa história trouxe a primeira regra de fé do país. E essa regra de fé, eu tenho ela aqui, ó, que é a confissão que esses homens tiveram, porque eles tiveram 12 horas para redigir uma declaração de fé para ver se eles iam ser salvos ou não. E eles redigiram, a 7 de março de 1557, essa regra de fé que tem 17 artigos, né? Ele diz assim, ó, no artigo 16, cremos que Jesus Cristo é o nosso único mediador, intercessor e advogado, pelo qual temos acesso ao Pai, e que justificados no seu sangue, seremos livres da morte, e por eles, já reconciliados, teremos plena vitória contra a morte. Você imagina, você tem que escrever. Eu quero que vocês, por um segundo, pensem no nível de fé desses homens, sabendo que se eles iam redigir um artigo que em 12 horas eles estariam mortos, porque eles sabiam que ia ser morto. E ele escreve um artigo desse e ele fala assim, não só vou dizer como vou escrever, eu quero que isso fique gravado. Jesus Cristo é meu único mediador e por ele eu vou ser livre e tenho plena vitória sobre a morte. Essa aqui foi o primeiro passo da igreja cristã no Brasil. Realmente a igreja cristã que tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Lógico, depois vieram os outros que formularam, trouxeram as suas bagagens das suas denominações e formaram aqui a Assembleia de Deus, formaram a Igreja Presbiteriana, depois as batistas, mas essa aqui foi o primeiro passo na pregação. Depois tem uma história interessante, só para vocês entenderem como é que era essa ação deles aqui, que um desses homens, quando esteve aqui em São Paulo, ele ficou preso com uns índios aqui, ó, quer ver? Até coloquei aqui, ó. Esse é um trecho da oração feita em terras brasileiras. A oração é essa, né? Ó tu, Deus Todo-Poderoso, que fizeste o céu e a terra, tu, Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, tu que tão poderosamente conduziste o teu povo da mão de seus inimigos através do Mar Vermelho, a ti, que eterno poder tem, peço que me livres da mão desses bárbaros que não te conhecem, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho. Esse é um trecho da oração feita em terras brasileiras por um servo de Cristo, protestante alemão Hans Staden, que de forma milagrosa ele conseguiu permanecer 9 meses preso pelos canibais tupinambás em Ubatuba, São Paulo. Nossa. Esse foi o começo da igreja cristã evangélica no país. Homens que não levaram a vida em própria conta. Então tem alemão, tem francês, mas eles vieram por causa dessa perseguição. Eu vou mandar essa confissão de fé depois no grupo,
E essa história para vocês terem uma base. Que nós possamos pelo menos chegar no nível dos pés deles. Amém? André, ora por nós aí para iniciar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um estudo, por mais um momento que estamos aqui reunidos para aprender do Senhor, para aprender sobre a história de grandes homens que se posicionaram e estiveram dispostos a te obedecer, Senhor. Nós possamos juntos, Pai, seguir o caminho que o Senhor preparou para nós, seguir a Sua palavra, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que a gente possa fazer cada vez mais estudos mesmo, aprender mais do Senhor todos os dias, buscar o Senhor em nossa individualidade também, na nossa casa. Amém. Em nome de Jesus, que isso seja uma rotina não regada a costume, mas regada à palavra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos, Pai. Conduz a gente em segurança da nossa casa também. Abençoa por toda a noite, fala com a gente da maneira que o Senhor quiser, Pai. Em nome Amém. de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, Jesus. Obrigado aí por ter aguardado um pouquinho mais aí. Desculpa passar do horário aí. Acho que agora sim, você tem que pagar o almoço para todo mundo. Agora eu vou